Olá, sejam todas muito bem-vindas. Este é mais uma aula do nosso curso de Python, aula 6 no caso. E excepcionalmente, nesta aula não iremos trabalhar com Python, mas com algo muito importante para vocês nessa trajetória no desenvolvimento, na programação, na análise de dados, ciência de dados, ou o que for a área que interessar vocês, mas basicamente como pessoas que estão estudando Python. E para vocês fazerem bom uso disso, a gente vai ter uma plataforma que vai ajudar bastante e que vai ser uma espécie também de portfólio para nós. Muito bem. A aula de hoje a gente vai tratar dos seguintes tópicos: o Git, o GitHub, e eu vou mostrar para vocês na prática como criar uma conta e como fazer as coisas lá no GitHub. São só dois tópicos, e a gente não vai falar muito sobre Git em si, mas é algo bem importante porque vocês vão poder estar compartilhando código e aí vocês estarão efetivamente montando um primeiro portfólio de vocês, ou pelo menos um dos primeiros portfólios, se alguém já tem um portfólio anterior. E vocês vão poder, por exemplo, colocar o próprio código que vocês gerarem neste curso, do projeto final, lá para mostrar para as pessoas que vocês têm conhecimento em Python na hora de aplicar para vagas, coisas do gênero. E quando vocês fizerem novos projetos, vocês também vão poder colocar lá. Ok. De que se trata essa história, né? Git e GitHub. Assim, quem nunca ouviu falar são, né, duas coisas que têm quase o mesmo nome, mas uma tem um hub ali no final. São esses dois logos aqui, tá? E basicamente o nosso propósito com essas duas ferramentas é versionamento e compartilhamento. Versionamento, no caso, é controle de versões que é feito com o Git. Então vamos lá ver sobre o Git. O Git, ele é eu peguei essa definição da Wikipedia e complementei um pouquinho, mas é um sistema de controle de versões distribuído, criado por Linus Torvalds. Quem conhece um pouco de história da computação sabe que esse é o criador do Linux, tanto que Linux, né? E que isso facilitando o trabalho de equipes de desenvolvimento. O Git, eu acho que um bom exemplo para quem já teve essa experiência é quando você está fazendo algum trabalho final de uma disciplina na escola, na faculdade, e você já fez várias versões, e às vezes é trabalho em grupo, e você compartilhou com colegas e tal, e de repente você tem um arquivo que chama, sei lá, tipo versão final, 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 01 definitivo. E esse arquivo é a versão de fato final, mas tem várias outras versões finais, versões definitivas, até chegar nele. Isso, cada vez que a gente faz uma versão, né, justamente versão, cada vez que a gente faz uma versão de um arquivo, que não precisa ser de programação, tá? Que isso é muito usado em programação porque facilita muito o fato de que a gente trabalha em equipe normalmente. Não precisa ser em equipe, inclusive, o controle de versões é muito útil para controle individual também. E o ponto aqui é justamente esse: tipo, você fez uma versão de um programa, pode ser uma versão incompleta, e você já pode disponibilizar esse código. Esse código, às vezes, porque outras pessoas vão usar, outras pessoas vão editar, vão participar, né, vão colaborar ali na produção do código, uma coisa bem colaborativa, né? É a ideia desse controle de versões distribuída, que ele permite as versões serem, né, distribuídas para várias pessoas. Essas versões, então, você vai poder ir atualizando elas e gerando complementos, e você tem toda a possibilidade de colocar ali os registros e as especificidades de cada versão. E isso ajuda você justamente a ter um controle melhor do que está acontecendo, né? Não fica essa bagunça de um monte de arquivo confuso. Permite ter um controle melhor quando envolve trabalho com mais de uma pessoa, que também normalmente gera muito mais confusão. E ainda permite que pessoas mexam simultaneamente no mesmo código e depois consigam mesclar e gerar uma versão final que inclui as mudanças de todo mundo que se envolveu ali. Então, o Git é isso. A gente não vai tratar muito do Git aqui, porque a gente consegue fazer a maioria das coisas que o Git proporciona sem ter que entrar no console do Git, sem ter que entrar na parte de código que o Git envolve, porque o GitHub já vai conseguir fazer a gente poder compartilhar e lidar com muitas dessas questões do código. Mas eu sugiro no futuro, se alguém tiver essa oportunidade, de estudar um pouco mais sobre Git, como ele funciona. O GitHub, então, ele surge a partir disso. O GitHub está diretamente relacionado com o Git, como o próprio nome já indica, né? E a ideia é justamente você ter um hub, né? Esse lugar onde você vai conseguir disponibilizar o seu código, trabalhar com ele. Aí eu peguei a definição da Wikipédia. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git.
Ele permite que os programadores, utilitários e qualquer outro usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados e ou open source de qualquer lugar do mundo. Então, o GitHub ele vai incorporar os aspectos do Git de controle de versões a esse aspecto de ser uma plataforma de hospedagem de código e de arquivos. Isso é um ponto interessante que você não precisa necessariamente compartilhar exclusivamente código no GitHub. Você pode compartilhar outros tipos de coisa e ir atualizando por meio dele, porque ele permite o versionamento, o controle de versões de qualquer tipo de arquivo. Então, o GitHub ele vai servir para a gente fazer esse controle relacionado ao Git. Além do controle de versões, a gente vai ter uma facilidade no compartilhamento de arquivos com outras pessoas, sejam usuários específicos, né, para deixar o código mais privado, seja para disponibilizar ele para o público mais amplo. Isso vai fazer com que a gente consiga achar muitas coisas interessantes, muitos projetos interessantes, disponibilizados gratuitamente e livremente no GitHub, podendo fazer uso deles através da devida instalação. Por exemplo, o que a gente viu na aula passada sobre bibliotecas, tem muitas bibliotecas que estão disponibilizadas no GitHub que foram criadas por usuários como eu e vocês. Muito bem. Além desse aspecto de controle de versões e de compartilhamento, eu também incluo que o GitHub ele tem um aspecto que encaminha para parecer uma rede social de código, um sentido um pouco talvez mais especializado do que é um sentido, não é o foco da plataforma, mas ele permite justamente essa conexão com outras pessoas, essa interação, o fato de você exibir o que você produziu e outras pessoas poderem interagir com aquilo. Muito bem. Vamos lá usar o GitHub. Eu deixei aqui os slides, vocês vão ter acesso a eles com as instruções, mas são basicamente prints para instruir, mas acompanhando aqui a aula, a gente já vai ver mais ou menos como lidar com o GitHub. Aqui nos slides eu vou mostrar tudo certinho, mas agora vamos lá para a página que eu vou mostrar para vocês na página em si. Certo, gente. Essa página inicial do GitHub, né? Para começar, né, vocês vão, claro, é o processo padrão de qualquer plataforma, né? Hoje em dia, você vai ter que criar sua conta aqui no Sign Up, né? Quando você clica aqui, ele vai pedir seus dados, né? E-mail, senha, usuário, o país, enfim, se você vai querer receber updates de algum tipo. Eu já tenho minha conta, então eu vou vir aqui em cima no Sign In, né? Para entrar, né? Ok. Essa daqui é a página inicial do GitHub. Tem essa característica meio que lembra um feed, né? Então, por isso é um dos aspectos que me lembra uma rede social, feed em si, né? E vai mostrar os usuários que você segue, o tipo de interações que eles fizeram, se eles criaram repositórios, se os repositórios estão mais em alta, enfim, tem esse tipo de coisa, tem a estrelinha para dizer que você está, né, dando essa estrela para aquele ah, repositório. Sendo que repositório é o termo usado justamente para esse lugar onde vai estar um projeto seu, né? Acho que seria o termo mais completo seria um projeto, porque lá vai ter vários e vários arquivos para poder gerar algo funcional. Muito bem. Então, no caso, como eu já tenho alguns projetos, eles aparecem aqui do lado, no top repositories. São alguns dos repositórios que eu já tenho. Se eu quiser acessar os restantes, eu posso clicar aqui do lado, colocar em Show More, ou, enfim, aqui mesmo já tem um Show More. Mas, vamos dizer que a gente está inserindo aqui o nosso primeiro projeto. A gente pode clicar aqui em cima, deixa eu aqui, clicar aqui nesse maisinho, tá? Novo repositório. Isso vai levar vocês para essa página, que eu não sei porque eu estou com esse problema aqui de... Eu tentei consertar antes e não foi. Pode ser coisa do navegador, né? No Chrome deve funcionar melhor. Que isso aqui está só falando o nome do repositório e o nome. Desculpa, está falando o proprietário do repositório e o nome. Então, o mais importante para preencher nessa página é o nome, né? O nome tem que ser algo único. Então, vou colocar, por exemplo, Transdevs. Ele fala aqui embaixo está disponível. Sendo algo único, na verdade, é a partir da sua própria página pessoal, né? Então, só pode ter um repositório chamado Transdevs dentro da minha página Alexa e Angular. Tem algumas regrinhas aqui, né? De que também não pode usar espaço.
Não pode usar espaço, não pode usar ícones especiais, por aí vai. Aqui tem a opção de colocar uma descrição que vocês querem, tem até algumas coisas que eu já fiz aqui antes, tipo Mental Health Chatbot. Foi um projeto que eu fiz, mas nunca foi para frente, infelizmente. Aqui você escolhe se é algo público ou privado. Normalmente, se vocês é algo que vocês estão trabalhando para fins pessoais, ou que vocês não terminaram ainda, vocês deixam no privado, né? Tem a opção de adicionar um arquivo de README, né, um Leia-me, que eu vou falar mais sobre esse tipo de arquivo muito em breve. Eu vou colocar para adicionar para a gente poder ver como isso funciona. Certo, então finalmente a gente tem a opção aqui de criar um arquivo git ignore. Eu não vou trabalhar sobre isso agora, mas é basicamente um arquivo que vai deixar você configurar o que você quer que vá ou não ser compartilhado. Então você consegue deixar certos arquivos exclusivos só para o seu computador. É muito usado, por exemplo, quando você deixa um arquivo que tem senhas pessoais, se muitas coisas vão para a internet, né? O tipo de licença não vai interessar muito para a gente, tem a ver com aquelas questões de open source, né, de código que qualquer pessoa pode mexer, editar, compartilhar e colaborar. E, enfim, em resumo, né, o que vocês precisam preencher aqui de mais importante, de mais obrigatório, é só o nome do repositório. Feito aqui em Create Repository. Muito bem, gente, essa daqui é a página do repositório, né? Bom, então a gente pode adicionar arquivos, né, clicando aqui em Add File e colocar Upload Files, tá? É tudo em inglês, infelizmente, tá? E aqui você pode escolher quais arquivos você quer fazer esse upload. Fazendo o upload aparece aqui embaixo, e aqui entra outro conceito importante quando a gente está lidando com o Git, que é o conceito de commit. Commit virou até um verbo, né, que a portuguesa, né, essa mistura de estrangeirismo com a língua portuguesa, tipo deletar, né, é o comitar. As pessoas costumam falar isso no meio da programação. É uma tradução meio estranha, é algo parecido com cometer, com prometer, ou enfim, eu não sei por que esse termo é assim, tem que procurar alguém mais sabido do que eu. Mas basicamente significa que você está fazendo essa. Significa basicamente que você está realizando essas mudanças, está fazendo esse upload das mudanças, está meio que perpetrando as mudanças, talvez seja outra tradução possível de commit. Cada vez que você faz uma mudança e adiciona, é um commit, você comita essa versão nova. E aí você coloca o título, o commit inicial fala arquivo inicial com o código da primeira aula. É opcional o conteúdo, mas isso aqui é basicamente para você saber o que está acontecendo, velho. Isso aqui que é controle de versões, basicamente. E não precisa mexer nessas configurações aqui de baixo, commit changes e acontece a mágica, né? Daí, eu não vou entrar, eu já vou entrar nesse tópico aqui de baixo, tá? Não preste muita atenção nisso ainda. Mas aqui no D1 é o arquivo que vocês inseriram. Se você clicar, ele vai mostrar para a gente o código mesmo em Python. Isso daqui foi um outro código que eu gerei num outro projeto, um curso que eu fiz. Código bem basiquinho, vocês sabem fazer isso daqui com certeza. E, enfim, essa é a graça, né? Você consegue acessar o código sem ter que baixar. Você consegue entender o que está acontecendo ali. E exatamente isso que é importante para pessoas que estão justamente visitando seu repositório, às vezes, por exemplo, numa vaga de emprego, tá? Então, vocês podem fazer isso com as aulas que tiveram até aqui, se acharem interessante, em especial com o projeto final. É legal deixar o código bem bonitinho, bem fácil de entender para pessoas que não realizaram o código, comentado, né? Comentários que são essas coisas que começam com a hashtag no início da linha que você explica o que está acontecendo embaixo, para que as pessoas possam entender facilmente ali e, né, valorizarem seu portfólio. Voltando aqui para a base do repositório, a gente tem o arquivo README. Ele foi que a gente clicou na opção de adicionar arquivo README. Se você não tivesse adicionado, você poderia adicionar ele depois, né? Tem como fazer isso aqui no Create New File. Mas como a gente já criou, ele mostra para a gente aqui o título do repositório e aquela descrição que eu não vi que eu tinha deixado na Mental Health Chatbot, que não foi, foi um projeto antigo meu que eu falei. Esse daqui, esse arquivo chamado readme.md, é um arquivo especial que justamente faz isso. Ele faz uma página introdutória para o repositório.
Se não tivesse isso, seria só um monte de arquivo, sem explicar muita coisa. E aí o repositório é justamente esse lugar, o README é justamente esse lugar onde você vai explicar o que você está fazendo no seu código, para que que ele serve, qual que é a intenção dele e tudo mais. Para editar, você clica aqui do lado. Ele usa uma linguagem específica, uma linguagem de marcação chamada Markdown. Quem fez o curso de HTML sabe que HTML é uma linguagem de marcação. O Markdown é outra linguagem de marcação, que é um pouco mais simples, porque tem uma intenção mais específica, que é só formatar o texto de um jeito mais interessante. Então, por exemplo, quando você coloca uma hashtag no início da linha em Markdown, ele gera para a gente essa coisa de título, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a sintaxe do Markdown, mas vocês podem ver mais sobre isso e irem testando aqui através do preview. Tipo, você colocar duas hashtags, aparece aqui. E existem páginas também na internet que ajudam a entender melhor, a fazer previews melhores de Markdown. Mas aqui você basicamente explicaria o projeto onde eu realizo concatenação, strings, etc. E daí aqui em cima, commit changes. Ele até já faz sozinho no update readme, com uma atualização do readme no layer. Pode escrever mais coisas aqui, não vou pôr. E commitar. Muito. E para acessar os repositórios, vocês clicam aqui em cima, seus repositórios. Nos repositórios, vocês vão ter tudo aquilo que vocês criaram, certo? Eu tenho aqui o meu próprio portfólio, digamos, né? Vocês podem me adicionar lá no GitHub, fiquem à vontade, Alexa Jung. Ahn, e você, enfim, consegue voltar aqui para a página de vocês. E existe um arquivo aqui que você pode adicionar no seu repositório, que é um README geral do repositório. E a característica dele, cadê? É que ele tem o nome do seu perfil, tá? Você cria um repositório com o nome do seu perfil, ele vai virar uma espécie de README para o seu perfil. O que que significa? Que se eu entrar aqui no meu repositório, se uma pessoa chegar no meu repositório do zero, vai ver justamente uma página que eu criei para me apresentar. Então eu consigo falar, fazer uma apresentação sobre mim, pôr imagens, colocar links, falar as tecnologias que eu trabalho, alguns portfólios que eu fiz. Eu fiz em inglês, até eu estava traduzindo para o português e ficou meio pela metade. Vocês podem escolher o que vocês acham melhor. Eu estava querendo mostrar que eu sei inglês para possíveis contratantes, né? E aqui aparecem os repositórios populares. Daí, se vocês entrarem aqui, por exemplo, um trabalho que eu fiz de análise de ataque de tubarão, um projeto de um curso. E aí tem uma coisa mais completinha, tem um arquivo aqui que dá para acessar, tem um README, tem uma pastinha com mais dados. E o README, para vocês verem as possibilidades deles, tem justamente tudo isso aqui, né? Se você colocar emoticons, ou as linhas de separação, aí eu expliquei aqui, tá tudo em inglês, né? Que esse daqui eu também fiz pensando nessa ideia de ter um acesso aqui a contratantes que falam inglês. Mas só lembrando, não é uma obrigação de todo mundo que trabalha com programação saber inglês, tá? É uma coisa que frequentemente é pedido na área, então é recomendável aprender, mas não é um impeditivo. Dá para fazer muita coisa legal sem saber inglês. Não se desestimulem por isso. Então aqui eu faço uma descrição breve do projeto, ponho os requisitos do projeto, se alguém quiser saber o que eu usei, né? Que foram as bibliotecas Pandas, a biblioteca NumPy e a biblioteca Seaborn. E eu falo que o conjunto de dados foi tirado de um site chamado Kaggle, que é uma possibilidade para quem quiser aprender mais sobre análise de dados em especial, mas também tem como aprender mais coisas lá sobre Python também e outras coisas. E aí eu explico, nesse caso aqui foi uma apresentação que eu fiz um pouco mais completa. Nem todo README vai ter uma apresentação mais completa, onde eu estou basicamente falando como eu fiz a investigação, as hipóteses, aí tem os gráficozinhos aqui que eu gerei também com uma das bibliotecas do Python. Isso daqui vai mostrar uma das coisas que dá para fazer com Python, né? Dá para fazer gráficos bem legais. Muito fácil de fazer isso aqui em Python, não dá muito trabalho. É um pouquinho também, tipo, um gatinho, porque não, né? E, bom, eu espero que todo mundo entenda a referência a essa história de barragem, que eu não sei nem se eu falo certo, não, eu admito não ser muito experiente no assunto, mas eu sei que é um símbolo da comunidade, pelo menos no exterior, né, que é onde vem esse tubarão. Para mostrar um ritmo um pouco menos de apresentação,
Esse daqui já é um projeto que eu fiz que não tem tanta explicação, porque na verdade foi só uma automação que eu fiz usando Python, uma biblioteca chamada PyAutoGui, que justamente automatizava um sistema num lugar que eu trabalhei. Então, era um script que automatizava isso, fazendo basicamente cliques automáticos, né? Então, eu só explico introdução, biblioteca necessária, qual que é o desafio, qual foi a solução e conclusões. É bem simples, mas é legal para as pessoas terem um acesso e entenderem muito rapidamente do que se trata o seu projeto. Então, fica o destaque aqui para essa questão do README. Eu recomendo fazer um bem bonitinho. Nada muito extremo, mas pelo menos que consiga introduzir bem para as pessoas. Talvez seja interessante não fazer nada muito grande, se não for uma apresentação, que nem aquela outra, para também não acabar confundindo. Então, essa é a plataforma do GitHub. A aula de hoje foi destinada justamente, né, a gente sair um pouco do Python justamente para vocês criarem o GitHub de vocês, para vocês irem colocar lá o código que vocês já geraram, os projetos que vocês fizeram, para servir como um portfólio na carreira de vocês, se vocês forem seguir essa área ligada ao Python, à programação, mesmo se não forem, para vocês terem esse controle melhor dos seus próprios arquivos, né? E vocês podem muito bem colocar também arquivos de outros cursos que vocês fizerem. Se vocês fizerem outros cursos ligados a Python, a programação. Para quem fez curso de HTML, pode usar lá também para colocar o que vocês fizeram, tá? Tem outras possibilidades com o GitHub que eu não explorei, porque justamente a gente está só começando a lidar com a plataforma, mas tem como participar, por exemplo, de projetos coletivos, sugestões, fazer código em cima do código de outra pessoa e meio que propor para a pessoa, tipo, olha, meu código, acho que vai ajudar seu programa. Tem um espírito muito colaborativo, né, que é comum nessa área de programação ligada a código aberto, a open source, né, coisas do gênero que são bem legais. Ahn, bem ligado ao Linux também, né? Eu espero que tenha ficado claro, espero que ninguém tenha muitas dificuldades para criar. Qualquer coisa, entre em contato para a gente poder tentar resolver. E eu espero que vocês comecem já colocando lá o projeto de vocês, personalizando a página de vocês também, eventualmente, quando vocês tiverem tempo para isso, né? A página inicial. Lembrando, é só criar um repositório com o nome do perfil de vocês, nome de usuário, né? E é um começo, né? Sim, não sei se alguém já tem, ou se alguém já tem, já começou antes, mas para muitas pessoas que estão vendo este vídeo, é um começo e é só o começo de muita coisa que vem pela frente. Eu espero que vocês tenham muito sucesso no futuro nessa área. E muito bem. Próxima aula, projeto final. Até lá.